Olá, graça e paz. Na série de vídeos sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, hoje eu falarei sobre a função de cada dom concedido pelo Espírito Santo. Qual a sua utilidade? Qual a utilidade de cada um desses dons que Deus deu para a sua igreja? Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. O primeiro dom que eu quero definir é profecia. Originalmente, como o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, o profeta recebia um recado diretamente de Deus e transmitia ao povo. Hoje, com o cânon sagrado fechado, profecia é um recado de Deus através da Bíblia Sagrada que atende à necessidade do seu povo. O segundo dom é ministério ou serviço. Descobrir as necessidades do corpo de Cristo e satisfazê-las com os recursos disponíveis. O terceiro dom é o ensino. É a capacidade para comunicar informações importantes aos membros do corpo de Cristo, de tal modo que estes cresçam na fé. O quarto dom é a exortação, capacidade para ministrar palavra de consolo, encorajamento e conselho a outros membros do corpo de Cristo, de tal maneira que se sintam ajudados e curados. O quinto dom é a contribuição, é a capacidade para contribuir com liberalidade, com recursos materiais no reino de Deus. O sexto dom é a presidência, ou administração, governo, liderança. É a capacidade para estabelecer e transmitir alvos de acordo com o propósito de Deus, de tal maneira que outros irmãos se sintam motivados a trabalharem juntos para a realização desses alvos. O sétimo dom é a misericórdia, é a capacidade para sentir empatia e compaixão genuína por pessoas que estejam sofrendo ou enfrentando algum problema, de tal maneira que, com atos, aliviem o sofrimento e reflitam o amor de Cristo através de sua vida. O oitavo dom é de apóstolo, que hoje é substituído pelo missionário. Na Bíblia Sagrada, os requisitos para alguém ser apóstolo estão registrados em Atos capítulo de número 1, versículos 21 e 22. Quando o apóstolo Pedro sugeriu à igreja primitiva que escolhesse outro apóstolo para substituir Judas Iscariotes, que havia traído Jesus, ele deu os requisitos para que alguém fosse escolhido como apóstolo. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Hoje, nós não temos mais ninguém com essas características, embora alguns se auto-intitulam apóstolos. A função original do apóstolo hoje é ocupada pelos missionários. É a capacidade que Deus dá a alguns para iniciar uma nova igreja ou edificar uma igreja já existente, treinando líderes e promovendo a edificação dos salvos e o crescimento espiritual e numérico dessa igreja. O nono dom é de profetas, é aquele que transmite a profecia, a palavra de Deus. São os pregadores do evangelho de uma forma geral. O décimo dom é de evangelista, é a capacidade para compartilhar o evangelho com os incrédulos de tal maneira que estes se tornem discípulos do Senhor Jesus. O 11º dom é o de ser pastor, é a capacidade para assumir responsabilidade pessoal
a longo prazo para o bem-estar de um grupo de irmãos. O 12º dom é de doutores ou pastores doutores. São pastores dotados de capacidade para ensinar outros pastores. O 13º dom é o dom da palavra. É a habilidade para falar a mensagem de Deus de tal modo que edifiquem a vida de outros irmãos, independente de ter ou não ter o título de pastor. O 14º dom é a palavra de sabedoria. É a capacidade especial para reconhecer a direção do Espírito Santo e ter discernimento para resolver algumas situações delicadas. O 15º dom é o dom de ciência. É a capacidade para conhecer e desenvolver projetos na área tecnológica para a contribuição do reino de Deus. O 16º dom é o dom da fé. É a capacidade para discernir com extraordinária confiança a vontade e propósito de Deus quanto à sua obra no futuro. Fé além da fé normal. O 17º dom é o dom da cura. É a capacidade para interceder junto a Deus por cura física e restauração da saúde. O 18º dom é de discernimento de espírito. É a capacidade para compreender se determinados comportamentos vêm de Deus, do diabo ou do homem. O 19º dom é variedade de línguas. É a capacidade para falar um outro idioma que nunca aprenderam. O 20º dom é a interpretação de línguas. É a capacidade para interpretar a mensagem que Deus deu em outra língua que a pessoa nunca estudou. O 21º dom é a operação de milagres. É a capacidade que Deus dá a alguns para realizarem obras extraordinárias que alterem o curso normal da natureza. O 22º dom é o dom de socorro. É a capacidade que Deus dá a alguns para apoiar os demais dons e suprirem algumas necessidades no corpo de Cristo. Além desses dons, que são os mais conhecidos e mais evidentes na Bíblia Sagrada, existem outros, dos quais citaremos apenas 3. O dom da intercessão, Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 12, nós lemos assim: Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Todos nós temos o dever de orar, mas quem tem o dom da intercessão tem o prazer em orar pelas necessidades dos outros e por suas necessidades. É a capacidade que Deus dá a alguns para orarem extensos períodos de tempo por necessidades que surgem no reino de Deus. O 24º dom é de pobreza voluntária, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. É a capacidade para renunciar o conforto para ter um estilo de vida simples, a fim de alcançar algumas pessoas com a palavra de Deus. O 25º dom é o dom do celibato. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos 7 ao 9, nós lemos assim: Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. O dom do celibato é a capacidade que Deus dá a alguns para ficarem solteiros e gostarem da sua situação, a fim de servir mais intensamente
no reino de Deus. Irmãos, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo na terra, e cada dom que recebemos é um membro do corpo de Cristo. Deus jamais formaria um corpo humano só de mãos, ou só de pé, ou só de olho. Mas o corpo humano é formado de vários membros que funcionam em perfeita harmonia para o bem-estar de todo o corpo. Da mesma maneira é a igreja do Senhor. Deus jamais formaria uma igreja só de pastores, ou só de evangelistas, ou só de mestres. Mas cada um recebeu de Deus um dom para trabalhar no reino de Deus. Por hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo eu falarei sobre a opinião do apóstolo Paulo sobre o dom de línguas. Um abraço.